Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos apresenta essa parábola, que é chamada de a parábola do bom samaritano. Na homilia da manhã eu comentei todo o texto, praticamente palavra por palavra, a partir daquilo que se chama de comentário moral do Evangelho, ou seja, mostrando o significado prático daquilo que está escondido ali. Hoje, agora à noite, eu queria mais me ocupar do significado espiritual, mais místico mesmo, aquilo que se chama de sentido anagógico do texto, mostrando como aqui o Senhor nos traz luz para falarmos sobre a nossa vida. A pergunta do escriba versa sobre a eternidade. O que faço, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Ora, só uma coisa a se fazer para receber em herança a vida eterna. É preciso unir-se a Cristo. Aderir a Cristo pela fé. Mas ele não sabe disso. Ele não conhece o Salvador. Ele é um homem do Velho Testamento. Portanto, ele ainda não sabe que pela fé nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E é por isso que Jesus lhe pergunta: o que está escrito na lei? Como lês? Ele está falando da lei, ele está falando do Velho Testamento. Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, esses dois mandamentos que aparecem no livro do Deuteronômio, aqui, são apresentados em concordância com o que ali está escrito como a síntese de toda a lei. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente. Ou seja, segundo a lei, o que nós temos que fazer é amar a Deus e ao próximo. Aqui ainda na perspectiva do Velho Testamento. Ou seja, eu amo a Deus como uma criatura ama o seu Criador e amo o próximo na medida em que eu me amo a mim mesmo. No Novo Testamento esse mandamento é alterado. Como nós lemos no Evangelho de São João. A fé nos incorpora em Cristo, por Cristo nós entramos na vida íntima da Santíssima Trindade, portanto, na dinâmica do amor divino, e a partir de dentro de Deus, nós recebemos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, desde dentro da intimidade do amor divino. Mas isso só é acessível pela fé e é uma graça do Novo Testamento. Porque pela fé nós nos acoplamos em Jesus Cristo, a sua humanidade santíssima, e pela sua humanidade santíssima nós entramos na intimidade da vida da Trindade. Então, nós entramos nesse mistério de amor eterno, que é algo praticamente inacreditável e, portanto, embebidos desse amor, encharcados desse amor, totalmente impregnados da exuberância, da força desse amor, nós amamos o próximo. O mandamento do amor no Novo Testamento, portanto, é algo muito mais elevado. O homem, porém, queria se justificar. De fato, ele era um homem do Velho Testamento. Ele ainda estava buscando justiça própria.
Ele ainda estava buscando a justiça que vem da lei. E Jesus, de um modo muito suave e discreto, lhe anuncia o Evangelho. Ele diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem que desce de Jerusalém para Jericó é uma imagem da nossa alma. Quando nós deixamos Jerusalém, isto é, a vida no espírito, para Jericó, isso é, a vida dos sentidos, a vida desse mundo exterior. Jericó era uma cidade antiquíssima. O nome Jericó significa perfumado. E ali há um grande balneário que é o Mar Morto. Até hoje, um grande balneário, em que as pessoas vão para se refrestelarem. Portanto, o homem que desce de Jerusalém para Jericó é o homem que abandona a vida do espírito para se entregar à vida corporal, aos prazeres da vida corporal, aos gostos da vida corporal. Caiu nas mãos de assaltantes. Esses assaltantes representam o espírito maligno. Nosso Senhor, em João capítulo 10, versículo 10, diz que o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Mas quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Ele está falando do diabo, que não tendo nascido nesse mundo, não tem direito legal de agir aqui. Portanto, ele só age deslealmente, ilegalmente, de maneira totalmente não respaldada. Está agindo de maneira desonesta. Ele é o desonesto, ele é o assaltante, ele é o ladrão por excelência. Estes arrancaram-lhe tudo, que é o que acontece quando a gente abandona a nossa posição no Espírito. Nós perdemos tudo. É impressionante isso. Você está na comunhão com Deus, você está na vida de oração, você está em união com o Espírito Santo, você está com fervor. Você sai de Jerusalém, vai para Jericó, em um instante você volta para a carne. Em um instante você perde a comunhão com Deus. Em um instante você começa a se precipitar em todo tipo de distração. As tentações voltam, a irritação aparece, a carne ressurge, o Adão que parecia morto volta com força. Por quê? Quando você sai de Jerusalém, quando você sai da sua posição no Espírito, você se expõe aos ataques do espírito maligno. Mas eles não apenas arrancaram-lhe tudo, mas também espancaram-no. Espancaram. E foram-se embora, deixando-o quase morto. Espancaram-no, e depois de o terem ferido, deixam-no lá, quase morto. Ora, isso é impressionante porque no capítulo 3 do livro do Gênesis, quando da cena do pecado original, Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, a missão do diabo é ferir. E ele fere utilizando-se de instrumentos. Quem são esses instrumentos? São os homens que não estão em Jerusalém, são os homens que estão no caminho de Jericó. São os homens que, portanto, são suscetíveis à ação maligna. Todos nós seremos feridos. Todos nós passamos por situações em que nós somos espancados, vexados, em que nós somos, de alguma maneira, atacados. O inimigo não nos dá tréguas. Ele sempre vai usar os satélites dele, as antenas dele, para nos atingir.
Este homem ferido somos nós, que muitas vezes abandonamos a nossa posição no espírito e por causa disso nos expomos aos ataques daqueles que vêm para nos destruir. Pior, é que muitas vezes nós queremos nos expor, nós somos apegados a esses bandidos, nós damos atenção a eles, nós caímos na armadilha de atender às suas provocações, nós vamos, digamos, ao encontro do perigo e do mal. Quantos cristãos cometem a grande imprudência de abandonarem a vida espiritual, a oração, a comunhão com Deus, para darem ouvidos a gente encharcada de carne, infeccionada de pensamentos humanos. Isso te machuca, isso te derruba, isso te torna cada vez mais suscetível. Jesus diz: não resistais ao perverso. E também diz: eis que vem o príncipe desse mundo que nada tem em mim. Pare de dar atenção aos satélites do diabo. Pare de ficar concentrado sobre ladrões e assaltantes, sobre estes que são usados para tirar a tua paz, tirar a tua comunhão com Deus, tirar você da oração. Pare. Não veja, não escute, não vá atrás, não atenda, não dê audiência. Ah, mas se eu fizer isso e a pessoa se chatear, problema é dela. Ah, mas eu tenho curiosidade. Mortifique a sua curiosidade. Tenha decisão. Não saia de Jerusalém, não desça para Jericó. O caminho é perigoso. É um caminho de assalto. E a verdade é que muitas vezes você tem enfrentado o caminho de Jericó por pura imprudência, por puro vício de se expor ao perigo, por costume mesmo de viver exposto a situações perigosas. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Sempre você vai encontrar alguém que está descendo para Jericó. Sempre. Sempre tem gente descendo para lá. Alguns deles são até de Deus. No caso aqui era um sacerdote do templo. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. A gente tende a culpar tanto o sacerdote quanto o levita. Mas eu queria mostrar um outro ângulo. O sacerdote não socorreu o homem da parábola porque justamente ele era sacerdote. E os sacerdotes no Velho Testamento não podiam pegar em sangue, não podiam tocar em ninguém ferido. O levita, a mesma coisa, ele era o especialista na lei do Velho Testamento. Então, ele também não tocou naquele homem. Ou seja, eles não ajudaram aquele homem ferido, porque eles não podiam. Ou seja, o que a palavra está dizendo para você é: pare de procurar respostas nos homens. Pare de procurar respostas nas pessoas. Pare de jogar as suas expectativas para não sei quem que é sacerdote, não sei quem que é uma pessoa de oração, não sei quem que é uma pessoa assim ou assado, não sei quem que tem essa característica ou outra. Pare de jogar as suas expectativas nos seres humanos, porque homem algum pode curar as suas feridas. Eles não podem. Eles não têm poder para isso. Eles não têm capacidade para isso. A minha resposta não está em homem algum.
A gente tem que parar de se chatear com as pessoas. Ah, mas se o meu irmão fosse assim, se a minha irmã fosse assim, se o meu pai fosse assim, se a minha mãe fosse assim. Esse vício de psicanalista, que sempre joga a culpa no passado, né? Sempre tem alguém que é culpado. É um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um irmão, uma irmã, um parente, alguém. Tem alguém lá que é culpado. Esqueça disso. Todo mundo é culpado de tudo. Todos os pecados estão privados da glória de Deus. Ninguém tem poder de nos curar. Eu não tenho que jogar expectativa sobre ninguém. Ninguém tem a possibilidade de suprir as minhas necessidades. Por mais que eu ame. Por mais que eu considere. É por isso que se aproxima daquele homem um samaritano que estava viajando. Esse samaritano é uma imagem de Jesus. Ora, os samaritanos eram as pessoas mais odiadas pelos judeus. Os samaritanos eram amaldiçoados pelos judeus todos os dias. Os samaritanos eram considerados os pecadores, os condenados por excelência. Eram aqueles que eram objeto de desprezo. Os judeus viravam a face contra os samaritanos. É por isso que Jesus se apresenta como samaritano. Porque, diz o profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E diante dele, todos viravam o rosto. Pois nele não havia beleza ou formosura que a nós pudesse agradar. Ele é o samaritano. Ele tomou as nossas maldições. Ele tomou o nosso pecado. Ele tomou as nossas transgressões. Ele tomou as nossas culpas. E justamente porque Ele tomou tudo isso para si, o nosso problema é dele. Ele é o nosso Salvador. Quando você pela fé entendeu que Jesus Cristo é o teu Salvador, e você se entregou pela fé inteiramente para Ele, você entende que a sua vida é um problema de Jesus Cristo. Que você é assunto do Senhor. Você pode muitas vezes estar caído no chão. Ele é o bom samaritano que vai te socorrer. Você pode muitas vezes estar ferido, como nós muitas vezes estamos. Ele é o bom samaritano que vem para nos sarar. Nós somos um problema dele. Os outros estarão à beira do caminho e passarão milhares de sacerdotes, milhares de levitas, homens de todas as condições, leigos e clérigos, mestres e discípulos, superiores e inferiores, homens de toda posição, e não serão socorridos. Mas diz a Escritura: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você, pela fé, se entrega a Jesus Cristo, Ele para aonde você estiver. Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Você percebe que a sua vida produz compaixão em Cristo? Que Ele olha para você e o ser dele se estremece por dentro? E Ele tem desejo de se derramar? A palavra aqui, compaixão, é uma palavra forte. Fala de um estremecimento interior com o desejo de se derramar sobre aquela pessoa. Quando Ele olha para nós, quando Ele nos contempla, Ele sente o desejo de se entregar a nós, de nos sarar. A nossa vida causa repercussões no coração de Cristo, causa um abalo dentro dele. Eu preciso entender que quando eu estou diante dele, ele não está inerte, ele está comovido diante de mim.
Eu preciso perceber que quando eu vou visitá-lo, Ele não está parado como uma estátua. Ele é o Deus vivo, que me olha e se internece por mim. O seu ser se derrete de amor e misericórdia. Ele me quer socorrer. Aproximou-se dele. Ele não se afasta, ele se aproxima. É bonito pensar isso. Ele não se aguenta, ele tem que tocar. Jesus não tem nojo de você. Ele não usa luvas para pegar em você. Ele não se protege de você. Ele não tem asepsia em relação a você. Ele tem anseio para se misturar com você. Aproximou-se dele e fez curativos. Ou seja, ele quer fazer esse sangue parar de correr. Essa ferida para de sangrar. Ela sangra até o momento que você chega na presença dele. Quando você chega na presença dele, ele diz: para. Não sangra mais. Por quê? Eu já sangrei no teu lugar. Eu já derramei o meu sangue no teu lugar. Portanto, você não precisa sangrar mais. Jesus não quer ver você sangrando. E você precisa muitas vezes se convencer disso. E parar de lamber as suas feridas. Parar de continuar com esse processo contínuo de referimento, remordimento, de remorso, de ressentimento, de cutucar naquilo que já está cicatrizando. Ele coloca curativo para que você pare de mexer. Isso é uma ordem do Senhor. Pare de mexer nas tuas feridas. Quando ele coloca curativo, ele está dizendo: não toque mais. Pare de voltar àquelas feridas que sangram dentro de você. Isso não agrada a Deus. Ah, mas eu fiz, eu aconteci. Olha, mas e aquilo outro. Para! Essa mente descontrolada produz sentimentos convulsivos que te tiram da presença de Deus. Para. Ele não quer que você fique mexendo nisso. Mas derramando óleo e vinho na ferida. Primeiro óleo, porque ele suaviza, ele acalma, ele alivia, ele tira a dor. Ele dá um lenitivo. O amor dele vem como refrigério. E nós precisamos nos deixar aliviar por Deus. Nós precisamos permitir que Ele lance óleo sobre nós. O Salmo 22 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele unge a minha cabeça com óleo. Com óleo, os meus pensamentos têm que estar suavizados pelo óleo. As minhas dores têm que ser aliviadas pelo óleo. É hora de parar de doer. É hora de deixar o óleo do Senhor tirar a dor. Toda essa perturbação, essa inquietação, essa não aceitação, essa indignação interior tem que parar.
Jesus quer calar todos os protestos dentro do teu coração, pela suavidade do seu óleo curativo, porque há um bálsamo em Gileade. Este óleo de cura, que nos silencia por dentro, que faz com que a nossa alma entre em tranquilidade na presença de Deus. Mas ele não apenas lança óleo, ele faz mais, ele, depois de lançar óleo, lança vinho, e com o vinho ele desinfecciona, com o vinho ele começa o processo sarador, com o vinho ele começa a restauração, com o vinho ele faz com que essa ferida não se torne uma gangrena, ele para o processo de progressão da doença, e a cura se estabelece dentro de nós. E o que Deus chama de cura é o desmonte de todas as imagens do passado que ainda afligem a nossa alma. Você não é um resultado das suas experiências da vida. Você é aquilo que Deus te criou para ser. Ele coloca vinho na sua ferida quando você entende que, na verdade, eu tenho que parar de olhar para o que aconteceu comigo e olhar para o que aconteceu na cruz. E entender que Ele restaura a imagem de que eu sou diante dEle. Se as suas experiências do passado dizem que você é um fracassado, na cruz Jesus diz que você é um vitorioso. Se as suas experiências do passado dizem que você é um maldito, na cruz Jesus diz que você é abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Se as tuas experiências do passado dizem que você é um louco, na cruz Jesus diz que Ele te deu espírito de sabedoria e revelação, que o faça conhecer. Se as suas experiências do passado dizem que você perdeu todas as chances, na cruz Jesus diz que Ele é a tua única chance e que ela já deu certo. Receber vinho na ferida significa receber o sangue na alma. Significa entender que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que Ele é que deu certo por mim. Que eu não preciso ficar apegado a nada disso, que eu simplesmente posso entender que eu sou abençoado, eu sou vitorioso, eu sou amado, eu sou aceito, eu sou perdoado, eu sou frutífero, eu sou uma bênção de Deus, eu sou filho do Rei, eu sou aquilo que Deus me criou para ser, graças ao que Ele fez por mim. Depois, Ele colocou o homem em seu próprio animal. Esse animal no qual ele vem montado é uma imagem simbólica da palavra. Ou seja, o que Jesus faz com a tua alma é jogá-la na palavra. Joga na palavra, vai para a palavra. Vai para a palavra, vai orar a palavra. Vai viver a palavra, vai meditar a palavra. A tua realidade nova é a palavra, o teu ecossistema é a palavra, o teu ambiente é a palavra, a tua vida é a palavra. Você tem que entrar na palavra, você tem que ficar completamente chapado da palavra, você tem que trocar o software do mundo pelo software da palavra, rodando continuamente dentro de você. Quando você joga a sua vida sobre a palavra vai te levando para onde Deus quer. Quando você se recusa a ir para a palavra, você fica largado na beira do caminho.
É preciso se lançar sobre a palavra, através da meditação, continuamente. E a palavra nos vai conduzir pela guiagem do samaritano a uma pensão. Essa pensão é a igreja. É uma imagem da igreja. Daquilo que Deus chama de igreja, que é a coluna e o fundamento da verdade, é a igreja de Deus. Sabe, está aflito, corre para a igreja. Está angustiado, corre para a igreja. Está nervoso, corre para a igreja. Preocupado, corre para a igreja. Triste, corre para a igreja. Vai para a presença de Deus. Vai para a presença de Deus. Porque lá Ele vai cuidar de você. Lá Ele vai pegar 2 moedas de prata. Essas 2 moedas de prata são símbolo do preço da nossa redenção. E Ele entrega ao dono da pensão. O dono da pensão é o Espírito Santo. Mas assim como o espírito maligno se vale de satélites, o Espírito do Senhor se vale dos seus satélites, que são servos de Deus. São aquelas pessoas usadas por Deus para nos acompanharem. São aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho na igreja para cuidarem de nós. São os pregadores. São aqueles que pastoreiam a nossa vida. Ora, o Senhor nos conduz ao seu Espírito para que Ele cuide de nós. Ele diz: olha, eu estou deixando tudo pago. Eu estou deixando tudo pago. A conta já está paga, já paguei lá no Calvário. Está aqui, está tudo pago. Pode cuidar. Pode cuidar. Toma conta dele. Quando você aprende a orar no Espírito, a ter uma vida no Espírito Santo, você entende o que significa ir para a estalagem, ir para a pensão, o que é ser cuidado por Deus, o que é ser tratado por Ele. O samaritano conversando com o dono da pensão é Cristo falando com o Espírito Santo a nosso respeito. É o Espírito Santo falando com Cristo a nosso respeito. É esse tipo de oração inspirada no qual nós mal podemos entender o que eles estão conversando, mas o que nós sabemos é o seguinte: eles estão falando sobre a nossa vida. Eles estão conversando sobre nós. E por isso eu posso orar, eu posso fluir, eu posso me entregar nos braços do Espírito Santo, eu posso me colocar na presença de Deus. Ele não vai deixar de cuidar de mim. Ele não vai deixar de trazer aqueles que na pensão são os seus ministros para cuidarem da minha vida. Por isso nunca tenha nenhum tipo de medo de cuidar de ninguém enquanto servo de Deus, de dar atenção, de cuidar da ferida de alguém sob a guia do Espírito Santo, de ajudar alguém que esteja passando por necessidade ou por socorro. Aí você diz: mas, nossa, é difícil demais. Essa pessoa meu Deus, está sendo pesado para mim. Eu estou gastando muita energia, muito tempo. Eu estou gastando muito com esse irmão. Está difícil levar esse irmão, não estou conseguindo. Jesus está dizendo para você: já está pago. Só que o que você gastar mais, você não vai perder. Quando eu voltar, eu vou te pagar. Eu vou te dar. Quando eu voltar, você vai receber muito mais, porque eu voltarei. A parábola do bom samaritano, portanto, fala de um cuidado que ele tem sobre a nossa vida, mas que nós temos que aprender a ter também com a vida dos outros. Que o Senhor ministre no nosso coração, queridos irmãos,
e que então nós possamos ouvir essa exortação de Jesus: vai tu e faz a mesma coisa.